Vamos voltar aqui então no servidor. Então olha só, esse acesso, tá? Vamos voltar um pouquinho no nosso experimento aqui. Então nós temos um CentOS 7, o IP dele é 192.168.1.4.4. Muito bem. Para facilitar a manipulação dos comandos e etc., nós estamos usando o software PUT para fazer o acesso remoto. Tá? Então eu vim aqui no PUT e falei assim, ó, quero abrir uma conexão com 192.168.1.4.4. Tá? Então aqui eu consigo manipular melhor, aumentar a fonte do terminal para que vocês consigam enxergar melhor o que a gente está fazendo aqui no terminal também. Bacana? Então, o servidor web já está instalado. Nós, só relembrando, a gente instalou ele com aquele comandinho yum install httpd. Lembram dele? Tá? Para a gente poder fazer a instalação do WordPress, a gente vai precisar colocar, além do servidor web, mais dois componentes. A gente vai precisar adicionar, primeiro, o banco de dados. Tá? Vamos utilizar o MySQL. No CentOS 7 ele mudou um pouquinho de nome, ele chama MariaDB. Tá? Ele é um fork da comunidade. O que é um fork da comunidade? O MySQL ele foi adquirido por uma empresa grande, no caso a Oracle. Tá? Ele tem uma versão paga, tá? É uma versão Enterprise. E a última versão livre, o pessoal da comunidade fez um fork. O que é um fork? Tirou uma cópia da última versão livre que tinha do MySQL e continuou desenvolvendo. O nome que ele recebeu aí nesse fork foi MariaDB. Tá? Muito bem. Então está aqui o nosso HTTPD instalado. Aí eu tenho que rodar aquele comando para ligar o meu serviço HTTPD. Vou fazer aqui um stop. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele já está rodando na porta 80. Então vamos só relembrar rapidinho. Para eu parar o serviço, vou fazer um stop no HTTPD. Tranquilo. Na hora que você para e pede para ver as portas que estão em modo listen, já não temos lá mais a porta 80. Então a gente precisa ligar o servidor HTTPD. Peço para listar as portas em modo listen. Tá? Então esse L aqui, eu estou pedindo o quê? Portas que estão em modo de escuta. E aí a gente tem lá novamente nossa porta 80. Tranquilo? Muito bem, vamos começar então fazendo então a parte de pré-requisitos para instalar um WordPress. Para fazer uma instalação de WordPress, a gente precisa de um negócio que o pessoal costuma chamar de LAMP, que é o quê? Linux, Apache, MySQL e PHP. Então a gente já estamos no Linux, já temos o Apache. Vamos fazer então a instalação de quê? Do MySQL e do PHP. Vou mostrar um comando novo para vocês, que é o yum search. Nós usamos o yum para instalar o pacote do HTTPD. E a gente pode usar o yum search para buscar um pacote pelo nome. Tá? Então, apesar do MySQL ter mudado de nome, eu vou fazer um yum search MySQL. Vamos ver que resultados ele vai apresentar aí para o yum search. Olha só, aqui ele já mostrou. Ó. MariaDB é um branch desenvolvido pela comunidade para o MySQL. Então isso aí é exatamente o que a gente está querendo. A gente quer instalar exatamente esse serviço aí. Então vamos lá, se a gente fizer um search MariaDB, vamos ver o que a gente tem de resultados. Então bacana, a gente vai instalar esses dois pacotinhos aqui. Ó. O pacote do cliente e o pacote do servidor. Tá? A gente vai precisar das duas coisas. A gente vai precisar do software servidor, para a gente poder manipular, para a gente ter o serviço de banco de dados rodando, e o software cliente a gente vai conectar no banco e fazer algumas operações. Tá? Então vamos fazer um yum install. Podemos colocar já aqui também um "-y". Lembra que quando você pede para instalar, ele pergunta depois se tem certeza que quer instalar, você tem que responder sim ou não.
Quando você coloca o "-y", você já está dizendo para ele, ó, já estou assumindo yes para a instalação. Então vamos lá, MariaDB mais MariaDB traço server. Bom, o que o Ion faz? Conecta lá no repositório da internet, vai procurar a versão mais recente, vai buscar as dependências, tá? Então o software ele não funciona, apesar de eu ter pedido para instalar 2 pacotes, ele está instalando 9 pacotes, tá? Esses 9 pacotes ele está fazendo um total de download de 21 MB e no espaço em disco eles vão ocupar 107 MB, tá? Então, o maior pacote, olha só, reparem que os pacotes são todos pequenos, ó, 140, 57K, 260, e o pacote maior, que é o do server, com 16 MB. Tá? Muito bem, ó, 82%, 260K, tá até razoável hoje, né? Desligaram o download aí, moçada? Tá tranquilo, né? Então, bacana. Ele terminou de fazer um download, aí sim ele vai fazer a instalação e comita essa instalação. Bacana, se terminou de fazer isso, se você fizer lá o nosso SSNTL, você ainda não tem o serviço de banco de dados rodando. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um comandinho chamado MySQL Security Installation, instalação segura do MySQL. Então bacana, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, vou digitar MySQL e apertar a tecla Tab. Quando eu faço isso, eu estou acionando o autocomplete do Bash. O que é o Bash? O Bash é o interpretador de comandos que a gente está usando aqui no Linux, tá? E ele tem uma função de autocomplete acionada pelo Tab. Então o Tab está me mostrando, ó, tem todos esses comandos que começam com o nome MySQL, tá? Então o comando que a gente está procurando é esse aí, ó. Instalação segura do MySQL. O que a instalação segura do MySQL faz? Primeira coisa, ele pede para você colocar a senha atual de root. Como eu acabei de instalar, essa instalação não tem nenhuma senha, tá? Então eu vou dar um Enter aqui para dizer, ó, eu não estou usando nenhuma senha por enquanto. Ah, olha só. Olha só, é interessante a gente ver esses erros, porque é através dos erros que a gente começa a pegar essa expertise do que está acontecendo lá dentro do sistema. Então a palavra importante aqui, ó, é essa palavra aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que toda vez que a gente sobe um daemon, esse daemon normalmente ele abre um socket de comunicação em uma porta específica? Então nesse caso, nosso cliente não conseguiu conectar lá no socket do servidor. Muito bem, então vamos fazer aqui um Ctrl C. Terminei aqui esse processo, tá? E vou fazer aquele systemctl start MySQL. Opa, MySQL deu erro. MariaDB mesmo, né? Tá aqui, ó, systemctl start MariaDB. Então toma cuidado, o nome do pacote MariaDB, o nome do daemon é MariaDB e os clientes são todos MySQL. Tranquilo? Vamos fazer de novo aquele SSNTL. O nosso daemon assumiu a porta 3306. Se a gente acrescentar aqui a letra P no final, a gente vai ver também, olha só, o nome do daemon é MySQLD, o nome do processo é MySQLD, o nome do serviço é MariaDB. Tranquilo? Muito bem. Agora que a gente tem esse processo rodando, vamos voltar no comando de instalação segura. Tá? Por enquanto, então, sem senha. E ele está pedindo, olha, quer colocar uma senha? Sim. Isso aí faz parte, então, da instalação segura. Tá? Quer remover o acesso do usuário anônimo? Também faz parte da rotina de segurança. Você remover esse acesso e desabilitar o acesso remoto do root.
Por que é importante desabilitar o acesso remoto do root? Porque se você deixar o acesso remoto do root habilitado, alguém pode tentar fazer um ataque de força bruta para tentar descobrir a senha do root. Se ele descobrir, ele já cai lá dentro do banco como usuário root. Esse root do banco de dados não é o root do sistema operacional. Tá? Então, o banco de dados ele tem uma base separada de usuários e privilégios só para você administrar o banco de dados. Tranquilo? Na sequência, vamos remover o banco de teste e o respectivo acesso nesse banco de teste. Toda vez que você altera a permissão nas tabelas, você tem que carregar de novo os privilégios, tá? E aí sim, bacana, conseguimos então fazer, completar aí a instalação segura do MySQL. Vamos lá, dúvida do João. Perdeu. Vamos ver, ó. Aqui no terminal, pessoal, do PUT, para rolar a tela para cima, tem um atalho aqui que é o Shift Page Up, tá? Nessa aí ou mais um? Lembrou? Vamos lá. Esse vai tirar o acesso remoto do root, o que está fazendo aqui no servidor do Tá, legal. Tirar o acesso remoto do root para acesso remoto. Acesso remoto ao banco de dados. Quer dizer o quê? Quer dizer que localmente, quando você está no localhost, você vai poder ter acesso de root no banco de dados. Mas alguém que chegar de um outro IP e tentar conectar como root no seu banco de dados, ele vai ter acesso negado. Então, no servidor mesmo. No servidor de banco de dados. Lembra que o root do banco de dados é diferente do root do SO. Bacana? Muito bem. Mudou então. Fizemos aí a instalação do MariaDB. Fez a instalação segura. Como é que eu faço para conectar nesse banco de dados? Vou conectar com o usuário root e vou usar a credencial "-p" para ele me solicitar um password, pedir uma senha. Tá? Bacana. Conectou lá no banco. De cara tem alguns comandinhos que vocês podem usar no futuro. Ó. Por exemplo, show databases. Tá aí, ó, tem 3 bancos de dados já operacionais e funcionando dentro do MySQL. Todos esses bancos aí são bancos internos do MySQL. Quando a gente removeu o privilégio do root dentro do banco de dados, a gente estava, na verdade, alterando essa tabela aqui, ó, tá? Onde a gente alterou uma linha dessa tabela que removeu o privilégio de acesso remoto do usuário root. Tá? O que a gente tem que fazer aqui? Aqui a gente vai fazer um comandinho assim, ó, create database WordPress, ponto e vírgula para encerrar o comando. Bacana. Criei então um banco de dados WordPress. Se eu fizer de novo aquele show databases, agora eu tenho um banco de dados chamado WordPress. O que tem dentro desse banco até agora? Absolutamente nada. Tá? A primeira coisa que nós vamos fazer agora é criar um usuário que tenha permissão para modificar o banco WordPress. Okay? Para a gente fazer isso, a gente vai usar um comando chamado grant. Tá? O grant a gente vai dizer o seguinte, olha, vou privilegiar no banco WordPress ponto asterisco para o usuário, eu não lembro como é que o WordPress coloca, lá vou colocar wp user @localhost identificado por identified by, vamos colocar a senha aqui, vou colocar a senha wp, vou colocar um wp password para não esquecer, tá? E vou dizer que ele vai poder mudar a estrutura dessa tabela. WordPress.3, deixa eu pegar aqui a minha cola, deixa eu mostrar aqui para vocês.
o mesmo key. Não, aquela lá é outra cola. Tem várias. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Eu gosto de usar muito, moçada, esses tutoriais aqui da DigitalOcean. Tá? Conhecem a DigitalOcean? Isso aqui é um pessoal que oferece, moçada, hospedagem em nuvem. Tá? As máquinas virtuais lá, elas começam em $5 por mês. Tá? Então, $5 por mês você pode manter um servidor lá na DigitalOcean. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E eles têm essa parte de tutoriais que eu acho bem interessante. Tá? Aqui é o do LAMP e aqui é o do WordPress. Olha só, você consegue fazer o deploy, ligar um servidor lá na nuvem com 55 segundos. Tá? Então em 55 segundos você já tem o servidor lá rodando e funcionando. Você escolhe em qual região você vai colocar o servidor, ele já te entrega um acesso SSH. Esse SSH é o mesmo acesso que nós estamos fazendo aqui na máquina do CentOS. E aí você já pode ter alguma coisa em produção lá. Bacana? Vamos pegar aqui, ó. Entre o comandinho é esse aqui, ó. Grant all privileges identified by password. Deixa eu ver o que eu digitei errado, né? Vamos voltar aqui, ó. Identified by... Faltou um S. Não. Grant all privileges on WP user identified by. Acho que ele não gostou da minha senha, cara. Ele não gostou da minha senha, será? WordPress.asterisco WP user como é que é? Não. Fernando, você não criou o usuário ainda. Tá. Olha só, moçada. Aqui, ó. Eu pulei uma etapa, ó. Create user e depois o Grant. Beleza, mas não precisa do create user não, olha só. Ele não gostou foi do hífen no meio do nome do usuário. Viram aí? Então olha só, automaticamente, fazendo direto o Grant, mesmo eu tendo pulado aqui o passo do create user, só com o Grant direto ele já criou o usuário com a senha. Tranquilo? Bacana. Vamos testar isso? Vou fazer aqui um flush privileges. Ok? Vou sair. E agora, para eu testar esse acesso, vou fazer esse comando aqui, ó. WP user e senha. Tranquilo? Vamos ver se atualiza agora. Atualizou? Olha só. Olha o que eu fiz aqui. Pode ser, né? Olha o que eu fiz aqui agora. Estou conectando no banco com esse usuário e com a senha que eu acabei de criar ali no comando de Grant. Tranquilo? Ok. Essa aí é a parte do MySQL. É o refresh. É o seu cliente VNC. Que não está legal. Deixa eu ver, os outros estão ok? Aqui tá.
ok. Tá, deixa eu ver o cliente que vocês estão usando. De quem que tá ok aí? Eu tô com tight. Quem tá ok tá usando qual cliente? Tight, o que mais? Porque o real. VNC Vir, Real. Quem tá com problema tá usando Real, quem mais tá usando Real? VNC View era o que? No Ubuntu? Não, VNC View era de qual? Deve ser o Rio VNC também. É o Rio? Ah, pode ser isso, hein, moçada? Pode ser o Rio VNC que não tá legal. Então, bacana. A gente já fica, então, sabendo que melhor testar com o Tight. Quem tá rodando com o Tight aí tá ok? Tá tranquilo? Então bacana. Então, vamos lá. Lá do LAMP, nós fizemos, então, Linux, Apache, MySQL. Vamos instalar agora o PHP. Então, de novo, install PHP, mais conector do PHP com MySQL, mais o nosso PHP, isso aqui é um prefix do WordPress, que é o PHP GD para geração de gráficos. Faltou o "-y", né? Ele vai fazer aquela perguntinha de é para instalar sim ou não. Quer instalar sim. PHP 6.5 MB. Bacana, né? Foi bem mais rápido, né? Vamos testar o PHP. Lembra onde que era o documento raiz do Apache? var www html. Tá? Como é que a gente faz para testar o PHP? Então tem uma função chamada phpinfo, tá? Que é uma função que vocês vão encontrar em vários tutoriais da internet para você testar a sua instalação de PHP. Vou até remover esse index HTML aqui. Tem que reiniciar o servidor Apache para esse PHP poder entrar em funcionamento. Vou criar aqui o index.php e a funçãozinha é assim: phpinfo, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Tranquilo? Vou ter que fazer um systemctl restart httpd. Reiniciou o servidor, vou acessar esse servidor agora pelo IP. Tá? A gente tinha esse index.html, eu vou acessar de novo pelo IP. A função phpinfo, ela coloca isso aqui para vocês. Ó. Quem é a versão de PHP que vocês estão usando, tá? Onde é que ela está rodando, em qual sistema ela está rodando e o suporte que esse PHP tem. Isso aqui são variáveis do servidor. Tá? Por exemplo, como é que o pessoal cria aquelas estatísticas de qual é o navegador mais usado, qual é o sistema operacional mais usado. Eles pegam por essas variáveis, olha só. Essas variáveis existem em todos os servidores web. Então é possível, a partir dessas variáveis, criar todas as estatísticas, tá? Para que vocês tenham, para que o pessoal conheça quem são os navegadores mais usados, sistemas operacionais mais usados, inclusive as versões de navegadores mais usadas. Tá? Depois a gente tem parte aí dos cabeçalhos, olha só. Isso aqui nós vimos lá na aula passada, né? Um cabeçalho de requisição HTTP. Olha só, eu fiz o mesmo pedido do objeto raiz para a versão 1.1, inclusive, né, uma conexão do tipo persistente. Ele colocou aí um keep alive. Tá? User Agent é o nosso navegador. Eu estou usando aqui, moçada, um navegador Opera. Tá? Mas ele identifica aí com essa string toda de navegação. O Opera ele tinha um recurso meio hacking, não lembro se tem ainda, onde você escolhia qual string você queria mandar de User Agent. Então você conseguia fazer o Opera se passar por um Internet Explorer, por um Mozilla Firefox, por um Chrome. Tá? O agent dele funcionava. Tinha. Uns 16, sabe, mano? Pô, faz tempo então, né?
Então ele tinha esse hackzinho, ele tinha um outro hackzinho também, que você apertava F12, desabilitava lá o JavaScript, você conseguia dar bypass tudo é formulário de internet e assim por diante. Tá? Funções habilitadas aí no PHP Info, BZ2, calendário, e aí tem CURL, date, expressões regulares. Isso aqui é aquele pacote que a gente instalou de geração de gráficos, tá? Suporte a hash, e está aqui o nosso suporte a MySQL que a gente também pediu para ele instalar, né? Foi naquele pacote PHP-MySQL, ele fez exatamente isso aqui, ó. Instalou o suporte de função a MySQL. Tranquilo? Bacana. Vamos voltar aqui então agora. Nós já estamos aqui no diretório do Document Root, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos baixar então o pacote do WordPress. Pessoal, o WordPress ele libera atualizações com muita frequência, tá? Então ele deixa esse pacote pronto lá dentro do servidor, que é onde você vai baixar sempre a última versão do WordPress. Tranquilo? Olha só, essa parte aí é a parte interessante para a gente começar a pegar essa experiência de Linux mesmo. Toda vez que vocês verem o comando não encontrado, ou o comando não está instalado, ou a gente digitou o comando errado. Tá? Então vamos fazer aquele comandinho tradicional, ó, yum install -y wget. O que é o wget? Quando a gente faz a instalação mínima, moçada, a instalação mínima é justamente para isso. A gente vai instalar somente o que a gente precisa usar dentro do sistema. Tá? O wget, moçada, ele é um utilitário para você fazer isso, para você fazer get. Lembra que o método de requisição que nós usamos lá no HTTP foi um get barra HTTP 1.1? Então o wget ele faz isso, ele faz requisição HTTP. Tá? Onde que a gente usa wget? Para fazer download aqui na linha de comando. Ó. Tá? Então eu preciso abrir um navegador, eu precisaria abrir o Links, por exemplo, para conectar lá no site e fazer o download. Com o wget, você passa direto a URL para o wget, fizemos aí então o download. Tranquilo? Olha só, então a gente tem agora dois arquivos. O index.php, a gente pode até apagar esse index.php, foi só para a gente testar o info, tá? E a gente vai descompactar o latest.targz. Targz, moçada, são duas coisas distintas. GZ é o compactador e o tar é o empacotador. Quando você faz um arquivo zip lá dentro do Windows, o zip já está fazendo as duas coisas, ele está empacotando e compactando. No Unix, tradicionalmente, isso aí é separado. O tar empacota, ou seja, bota tudo dentro de um arquivo só, e o gzip pega esse arquivo único e compacta. Tranquilo? Comando para descompactar, tar xvzf latest targz. Muito bem, olha só o que ele fez para a gente. Criou uma pastinha WordPress, tá? Depois a gente vai ter que arrumar essas permissões aqui do WordPress, mas daqui a gente já consegue dar uma olhadinha no que a gente tem dentro da pasta dele. Ó. Uma das coisas que de cara a gente vai ter que mexer é exatamente no arquivo de configuração do WordPress. Tá? Vamos começar arrumando aqui as nossas permissões. Dentro do Document Root do Apache, existe um usuário específico para a gente poder manipular, fazer leitura dessa pasta especificamente. Deixa eu mostrar aqui para vocês no PASWD. Olha só, esse aqui ó, é o usuário que roda o processo HTTPD. Okay? Então esse cara que roda o processo HTTPD é o processo de nome Apache.
Então, para que o Apache possa ter permissão dentro dessa pasta, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai dizer que o dono, de forma recursiva, é o Apache com o grupo Apache lá na pasta de WordPress. Quando eu faço o ls de novo, eu já tenho, ó, agora o usuário e o grupo dessa pasta pertencem ao Apache. Dessa forma, o usuário do servidor web vai ter permissão para acessar a pasta do WordPress. Okay? Depois a gente vai mexer mais um pouquinho nessa pasta aí do WordPress, tá? Mas primeiro vamos colocar esse WordPress para funcionar. Okay? Então eu vou entrar na pasta do WordPress, tá? E eu preciso localizar aqui dentro do WordPress um arquivo chamado wp-config. wp-config-sample. Vamos fazer um wp admin. Tá aqui, ó. wp-config-sample. Olha só, sabe? Esse aqui é o arquivo onde a gente vai colocar a configuração do banco de dados. Então lembra que o Apache, que o WordPress precisa de um banco de dados para funcionar, ele vai criar um monte de tabelas lá dentro daquele banco WordPress. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é renomear esse wp-config-sample para wp-config somente .php. Lembra que a gente não tem um aplicativo, um utilitário para poder renomear dentro do Linux. A gente usa o MV para mover de um nome para outro. E aí sim, vamos editar esse arquivo. wp-config.php. Então de cara ele já pergunta, olha só. É o que a gente precisa preencher. Ó. Primeiro, nome do database, o database é o WordPress. Como é que a gente chegou nesse nome aqui, WordPress? Isso aqui veio daquele comando create database WordPress. Depois, o usuário, né? O usuário ficou wp user, né? wp user e a senha ficou somente password. Então esse wp user e esse password foi feito com aquele comando de grant lá dentro do MySQL, tranquilo? O host, que vai onde está o MySQL, continua sendo aí o localhost, e aqui a gente tem algumas definições, por exemplo, quanto ao conjunto de caracteres que ele vai utilizar, tá? Isso é o mínimo que a gente precisa colocar aí para ele funcionar. Depois tem algumas funçãozinhas aqui que a gente vai dar uma olhadinha depois, que é essa questão do unique phrase para cada uma dessas chaves de autenticação. Tá? As tabelas ele vai criar na interface gráfica do WordPress. Ele vai criar com o prefixo wp underline. Okay? Vamos salvar então essa configuração. Vamos ver se a gente já consegue acessar esse WordPress lá dentro. O nome ficou isso aqui. Lembra que a gente criou uma pasta dentro do document root? Então a gente tem que colocar aqui, ó, barra WordPress. E aí sim a gente vai proceder aí à instalação do WordPress. Antes de nós fazermos a instalação do WordPress, vamos voltar aqui um pouquinho. Talvez não seja interessante isso aí ficar dentro de uma subpasta, barra WordPress. O que a gente pode fazer? A gente pode mover todo o conteúdo que está lá dentro de WordPress para cá, ó, para o documento raiz. Tá? Como é que a gente faz essa operação aqui no Linux? Chama o quê? Pode. A gente pode fazer um index redirecionando para a pasta do WordPress, mas aí todo mundo que for acessar vai ficar vendo lá o barra WordPress. Ou a gente pode usar uma outra estratégia de htaccess. Tá? Vamos simplificar, vamos pegar tudo que está dentro de WordPress e colocar para o diretório corrente.
E aí, deu certo? Entenderam esse comando? Estou dizendo para ele assim, ó, asterisco, tudo que tiver na pasta WordPress, quero que traz para o diretório corrente. ls, tá aí. Ok? Se a gente fizer um ls lá na pasta WordPress, está vazia. Então eu posso apagar essa pasta WordPress e posso apagar também esse latest.gz. Ok? Então tá aí, ó, instalação do WordPress. Vamos voltar aqui na parte gráfica, olha só. Vou tirar agora aquele barra WordPress, dou um Enter de novo, tá aí, ó. Tá aí o nosso instalador de WordPress. Muito bem. Instalação do WordPress. Depois que você está na parte gráfica do WordPress, aí sim, escolhe a linguagem e aí você começa a configurar aí o site. Título do site, vamos colocar aqui, ó, Lab Redes. Nome de usuário. Esse aqui é o usuário que você vai utilizar para logar na interface administrativa do WordPress. Vamos colocar aqui um admin. Tá? Ele pede para você criar uma senha forte. Aí ele já deu uma sugestão de senha. Vou manter essa aí por enquanto. Tá? Copia essa senha, claro. Você vai precisar alterar depois, eventualmente. Então lembrando, né? O e-mail. Vou colocar o meu e-mail aqui. E aí tem um detalhe aí com relação à indexação do site. Por enquanto não é o nosso caso. Ok? Vou pedir então para fazer a instalação do WordPress. Muito bem, instalado, senha instalada. Tá? Curiosidade, moçada. Vamos voltar lá no nosso banco de dados. Vocês lembram como é que era lá o banco de dados? MySQL, quero conectar com o usuário WP User e quero que solicite a senha. A senha é password. Tá? Se eu fizer aqui um show databases, o meu grant só me dá permissão ao banco WordPress. Então eu tenho que fazer aqui, eu posso fazer um use WordPress ou um /r WordPress. Vou fazer agora um outro comandinho aqui chamado show tables. Quem criou essas tabelas? Essas tabelas vieram daqui, ó, do instalador do WordPress. A gente colocou o usuário e senha do banco lá dentro daquele arquivo wp-config. Então o instalador.php conectou no banco de dados e acabou de criar todas essas tabelas aí pra gente. Tranquilo? Aí sim, vamos pedir para fazer login. Nosso usuário é o usuário admin. A senha é aquela senha que eu salvei aqui no texto. Então tá aí o painel administrativo do WordPress. Primeira coisa aí no WordPress, moçada. Essa parte de atualizações vai ser bastante importante. Tá? A partir do momento que você tem um WordPress funcionando e rodando em produção, você vai ter que atualizar isso aqui com muita frequência. Ok? Se você pedir aqui para ver as páginas, olha só tem uma página de exemplo. Vamos pedir para ver essa página de exemplo. Tá aí, ó. Essa aí é a cara da nossa instalação de WordPress. Tá? Então, vários sites que vocês veem aí na internet, vocês vão poder ver que tudo que está aqui vocês podem customizar e mudar a cara disso aí do jeito que vocês precisarem. Tá? Então, quando eu falei para vocês que tem muita gente que trabalha em home office só fazendo customização de WordPress, é exatamente isso daí. Ó. Vamos voltar aqui um pouquinho. Olha só. A gente tem um tema ativo aqui no WordPress. Vamos pedir para mudar esse tema. Você pode escolher o tema que você quiser para colocar aí no WordPress. Ou você pode, inclusive, conectar lá e baixar mais temas de WordPress. Deixa eu ver onde é que a gente baixa os temas aqui do WordPress.
Isso, é aqui que eu queria chegar. Ó. Aparência, temas. Esse aqui são 3 temas que já vieram aí pré-configurados. Tá? Esse aqui é o que está ativo. Eu posso vir, se eu quiser mudar de tema, eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó, ativar. Tranquilo, peço para ver então o site. Tá aí, ó. Uma das coisas que vocês podem fazer aqui, ó, vocês podem mexer aí, imagem de cabeçalho, imagem de fundo, nos menus, tá? Nos dispositivos todos que vocês têm aí, vou pedir para salvar e ativar. A partir do momento que você volta e coloca, por exemplo, um novo post aqui, vamos colocar aqui, ó, teste do Lab Redes. Vamos lá, peço então para publicar. Ele já coloca aí em qual URL está publicando. Aí. Então ele já vem com essa plataforma pronta. Tá? É claro, esse tema padrão dele é um tema de blog, né, Wilson? Tá? Então o WordPress ele nasceu inicialmente como blog, mas hoje o pessoal tem usado o WordPress como CMS, como um monte de outras coisas que vocês podem estar personalizando. Tá? Então vocês vão ver instalação de WordPress com um monte de outras coisas, menos blog. Na verdade é isso. Tá? Por quê? Porque o pessoal acaba usando tema, plugin do WordPress para fazer site mesmo, site corporativo, site de e-commerce, tá? Para todo tipo de situação, menos blog. Tá? O que eu menos vejo aí o WordPress sendo usado é para blog. Eu vejo o pessoal usando mais com outras funções mesmo. Site institucional, site e-commerce, principalmente por causa dos plugins, tá? Dessa plataforma. Essa parte dos plugins, moçada, é bem interessante. Olha só. Eu não sei exatamente, tem alguns milhares de plugins aí para WordPress. Tá? Mas vamos supor que você precisa de alguma coisa de e-commerce. Ó, tudo isso aqui são plugins relacionados a e-commerce. Olha só, interessante, né? Ó. Você monta lá a sua loja, quer instalar uma forma simples de receber, olha só. WP e-commerce é um plugin só para colocar um botãozinho de like do Facebook, para linkar lá com o Facebook, vendas, olha só, WP e-commerce, Facebook Share, mais um naquele sentido, ó, Cart to Cart, enfim, vocês vão descobrir que essa parte aqui de plugins do WordPress, tá? Olha só, para e-commerce ele deu aqui 969 itens de resposta, tá? Então, apesar dessa parte ser a parte mais importante do WordPress, também é a parte que tem a maior quantidade de falhas de vulnerabilidade. Então, todas as invasões de WordPress normalmente acontecem não é porque o WordPress tem uma falha de segurança. Normalmente a falha está no plugin do WordPress. Tá? Então, acontece com mais frequência falhas em plugins do WordPress do que no próprio WordPress em si. Tá? Nesse caso aí, aqui, por exemplo, igual quando você vai configurar aqui o Windows, por exemplo, você pode pegar uma foto sua e colocar lá, você pode criar um desenho e fazer. Nesse caso aqui, a gente pode criar o caso de HTML, jogar lá, HTML não, fazer um código e jogar lá para criar a página, você tem que pegar justamente daqui. Tá, deixa eu ver se consigo te mostrar aqui um pouquinho, ó. Vou pegar a página de exemplo e vou pedir para editar a página de exemplo. Tá aqui, ó. Essa aqui é a sua página de exemplo. Então, o que você vai colocar aqui é mais ou menos... É justamente para facilitar essa questão de abstrair o conhecimento de HTML. Se eu mudar aqui de visual para modo texto, tá? Aí sim eu vou usar aqui, ó, algumas tags, tá vendo? Um href, por exemplo, um block quote, onde aí sim você pode colocar o seu conhecimento de HTML para funcionar. Tá? Quero colocar, por exemplo, uma imagem de destaque,
Então, já está aqui, ó. Você vai enviar um arquivo lá para o servidor do WordPress. E aí, a partir do momento que você envia o arquivo, ele vai aparecer nessa página aqui como imagem de destaque. Tá? Então, a diferença é, você não vai criar uma página, digamos, do zero. Você não vai começar a digitar HTML, body, meta, head. Não, essa parte está pronta. Você vai fazer o quê? Você pode customizar alguma coisa mais específica. Você pode usar o seu conhecimento de HTML aqui, para fazer uma coisa mais específica. Mas a parte, digamos, mais trabalhosa está pronta. Tá? Então a ideia aqui é justamente para que quem não tenha esse conhecimento possa criar uma página e dar manutenção nela. Justamente o layout está pronto, você vai customizar o layout. Perfeitamente. Então, além do layout estar pronto, né, a gente tem a vantagem de trocar esses temas aí. Ó. Se eu pedir aqui para adicionar um novo tema, ele vai exportar. Consegue exportar isso? Isso o quê? Essa página da web para alguém no servidor, por exemplo? Exportar a página. Tem, você faz backup e restaura onde precisar. Tranquilamente. Trocar de servidor que eu falo, sabe? Sim, tranquilo. Ele tem as ferramentas de backup, você pode fazer isso aí numa boa. Tá? Na verdade, como toda essa configuração está dentro do banco de dados, se você fizer um backup, um dump do banco de dados, levar para outro servidor, você está automaticamente levando isso aí. Claro, levou para outro servidor, faz ajustes, mas o conteúdo está lá. Ele salva imagem, salva tudo. Né? Salva imagem no banco também. Tem uma parte de imagem que vai para uma pasta, eu acho que temporária, depois ele coloca isso aí no banco. Moçada, olha só a questão dos temas. Pedi para ele adicionar temas, olha o que ele fez. Ele conectou na internet e trouxe aqui para mim, ó, os 100 temas, 15 temas aí de destaque. Ó. Ele falou, ó, esse aqui é o que está instalado. E aí você tem mais um monte de temas aí que você pode escolher para trabalhar no WordPress. Posso pedir para visualizar, olha só. Aí você olha e fala assim, eu gostei desse tema aí. Você vem aqui e clica, ó, instalar. Tranquilo? Então eu espero que as páginas do projeto integrador desse ano sejam melhores. Não tem como pôr banco. Tá vendo? Pô, posso dar? Tem. Escalante. Tem, vamos organizar isso aí. Vai ter sim. Se eu puder deixar Escalante e dar suporte PHP, beleza. Como é que é? A gente vai mexer com... Vamos dar vai mexer por essa interface aqui. Tudo que você está fazendo dentro do WordPress, ele tem que armazenar isso em algum lugar. Aí ele armazena isso dentro do banco de dados. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um pouquinho do banco aqui, ó. Aliás, já estamos até conectados no banco. Por exemplo, ó. Olha só, vocês lembram que a gente criou um usuário admin lá na hora da instalação? Se eu fizer aqui, ó, uma consulta na tabela WP User, olha o que ele responde para mim. O usuário que eu criei, tá, com o e-mail que eu criei, que horas eu fiz isso, né, e a senha aqui tá num formato criptografado, mas tá aí também. Tranquilo? No meu caso, quando eu trabalho no plano de saúde, tem que ter vários dados de usuários do plano. Eu poderia fazer essa página do WordPress e puxasse outra tabela do banco de dados, onde essa tabela tivesse dados da pessoa. Não ia ficar legal, não. Porque isso aqui ele tá trabalhando especificamente para uma equipe que vai, por exemplo, dar manutenção na página, que vai alimentar a página, que vai trabalhar na página. Para você integrar isso aqui com um sistema, já não é uma coisa tão trivial assim. Aí você já teria que entrar um pouquinho, de repente pensar em desenvolver um plugin do WordPress para conversar com o seu sistema específico. Tá? Não acredito que o WordPress sirva exatamente para isso que você está querendo, não. Tá? Quer ver? Olha só, moçada, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ó. WP Posts, lembra desse WP Posts?
Moçada, olha só. Lembram que tinham 2 posts lá na página? O primeiro post é esse post que já vem pronto, que é um Olá Mundo, tá? Segundo post, ó, também veio pronto, é uma página de exemplo. Terceiro post, ó, um post de rascunho. E o quarto post foi aquele que nós colocamos, ó, de um teste do laboratório de redes. Para o post que nós colocamos, inclusive, ele criou um draft e um publicado. Tá? Então você tem essa vantagem também. Você pode criar um post, pode pedir para visualizar em modo rascunho. Se ficou do jeito que você espera, você pede depois para publicar. E na hora de armazenar, ele usa o banco para armazenar tanto o rascunho quanto a versão publicada. Tranquilo? Vamos lá. O site, por exemplo, que a gente vai poder usar aí no projeto integrado. Aí o formato tem que ficar tipo vídeo, WordPress.com. Essa configuração do projeto vai ter a configuração também funciona. E questão de horários, temas, essas coisas não entra. O projeto integrador vai ser um desafio. Eu posso ajudar vocês nisso. Se lascamos. Por quê? O Matheus lembrou aqui, vocês não têm banco de dados lá no projeto, né? E aqui obrigatoriamente precisa de um banco de dados, correto? Certo. Então, a gente vai ter que fazer um hackzinho aí para poder ter um banco de dados lá. Tá? Ou mesmo conectar numa base de dados fora. Tá? Vocês lembram que aquela configuração do WordPress, na hora de dizer quem era o banco de dados, eu coloquei lá localhost? Se em vez de eu colocar localhost, eu colocar o IP de uma máquina onde está o servidor de banco de dados, vai funcionar. Então quer dizer o quê? Que a máquina, que o banco de dados necessariamente não precisa estar junto com o servidor web. Eu posso manter isso separado. Aliás, um monte de gente faz isso, inclusive pensando em performance, pensando em replicação de banco, redundância e assim por diante. Legal, então?